Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. O irmão Levi fez uma oração tão bonita, tão caprichada. E completando essa oração, eu faço uma pergunta: como cumprir a missão de Deus neste mundo que muda tão rápido? Quando a nossa igreja foi organizada, em 1962, a cidade de Rio Verde tinha aproximadamente 40 mil habitantes. Em 65 anos, aproximadamente, ela saiu de 40 para 240, fazendo números aproximados. Ninguém tinha trator, colheitadeira. Eu não sei como é o nome, mas ninguém tinha máquina de ordenhar vaca naquele tempo. Naquele tempo não tinha a Comigo, que foi criada em 1975. Em 1960 não tinha internet. Mas é interessante que a cidade procurou se modernizar. Em 2022, pouco tempo, ou foi 2012, eu fiquei na dúvida agora, foi criada a Tecnoshow. Com qual finalidade? Ajudar cada produtor de Rio Verde a produzir mais. Essas semanas aí, no meu pedal, que eu sou pedaleiro agora, né? Faço pedal. Nós passamos num sítiozinho pequeno. E um baita de um drone pulverizando aquela plantação. É interessante que provavelmente o dono daquela plantação sequer tem uma conta no Instagram. Muito provável. Mas ele tem drone. E um drone que carrega 200 ou 500 litros de ou veneno ou fertilizantes. Eu estou querendo começar com essa história, lembrando que a gente vai ter daqui a pouco um hospital aqui na cidade que vai ter robótica. Os médicos aqui perderão parte do emprego. Os ortopedistas deixarão de fazer cirurgias e túnel do carpo vai ser operado por um robô. Esta é a cidade de Rio Verde. E por que eu estou puxando esses assuntos, e a pergunta que fiz, e o texto de 1 Coríntios 9, é porque é interessante, voltando para o senhor lá do drone, muito provavelmente, ele não tem conta no Instagram, mas usa um drone. Não seria difícil imaginar, quando eu conversei com ele, estou aqui só fazendo suposições para você entender onde a gente quer chegar, que talvez ele tenha tido resistência ao Pix. E agora, depois do golpe de quase 1 bilhão, talvez mais ainda. Mas não tem resistência em outras coisas. Está pegando o fio da meada? O mundo muda e em muitas coisas nós mudamos junto com o mundo. E em outras, não. É lógico. Pecado que era pecado em 1960 continua sendo pecado em 2025, porque era pecado desde que nós somos criados. Mas como pregar o Evangelho, como cumprir a missão de Deus neste mundo, como fazer com que o Evangelho seja plenamente compreendido nesse mundo que muda tanto. O que de fato a gente pode mudar? O que é contextualização, o que a gente pode contextualizar e o que não. E pior, pergunta mais difícil, o que nós estamos perdendo como igreja por não entender as mudanças do mundo? Lembre que nós estamos numa série de reflexões sobre desafios da igreja neste mundo. E isso sempre vai ter uma aplicação na sua família. Família que hoje
tem um grande desafio. As nossas famílias hoje são chamadas de intergeracionais. A Karen, para não usar outro exemplo, mora numa casa, ela tem que cuidar da mãe. Ela tem que ensinar a mãe a atender uma ligação de WhatsApp. E nessa mesma casa mora o filho, que usa mais o direct do que o WhatsApp, que comenta mais no TikTok, no Twitter, do que no WhatsApp. E que ela não sabe nem o que é direct. São as famílias intergeracionais. Como ser família nesse tempo, que você tem 3, às vezes, 4 gerações na mesma casa. Como pregar o evangelho nessa geração? A Bíblia tem resposta para tudo e no caso não é diferente. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 19 a 23. Paulo faz um resumo da discussão toda que ele começou no capítulo 8, dizendo assim: embora eu seja livre para com todos, eu fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Eu fiz-me como judeu, versículo 20, para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, os judeus, eu me fiz como se eu também estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Mas, para os que estão sem lei, os gentios, versículo 21, eu vivi como se eu estivesse sem lei. Eu não estou sem lei, mas eu vivi, porque eu estou debaixo da lei de Cristo, Paulo diz, mas eu fiz isso para ganhar os que estão sem lei. Eu fiz, versículo 22, eu fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Eu faço tudo, eu tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Por quê? Versículo 23, eu faço isso tudo por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Essa discussão de Paulo, ele começou no capítulo 8, quando ele falou sobre liberdade. A primeira carta aos Coríntios é uma carta em que ele responde diversas perguntas. E uma das perguntas que fizeram para Paulo foi: o cristão pode comer uma comida sacrificada a um ídolo? Usando da nossa cultura brasileira, nós temos as nossas convicções, respeitamos a convicção de qualquer um, mas poderia, por exemplo, você chegar na Bahia e comer um acarajé, sabendo que a baiana que fez aquele acarajé, na intenção de vender todos, de ter um bom lucro, antes de montar a sua barraca no Farol da Barra, ela passou num terreiro de Umbanda e dedicou aqueles acarajés a um Exu? Você pode comer? Essa era a pergunta que se fazia. E aí muitos crentes, você pode ler depois 1 Coríntios 8. Respeitamos a convicção de quem crê em Exu, fica à vontade. Discordamos totalmente, mas respeitamos. Essa era a discussão. E alguns diziam, cara, não tem Exu, é ídolo. Alguém acredita e respeita-se a fé de quem acredita, mas nós não acreditamos, para nós não existe. Então aquele acarajé não foi dedicado a ninguém. Você pode comer. E outros diziam, não, eu sei do que acontece, eu tenho parente, eu já vi, eu já fui, e aquilo ali tem toda uma conotação espiritual, Deus que me livre de comer aquele negócio. E estava havendo uma discussão, porque os que se diziam mais fortes, mais entendidos, pegavam o acarajé para comer na frente dos que eram chamados de fracos, provocando. Ou, mesmo que não fosse tão provocativo, criava a ideia de que se fossem vistos comendo, o novo convertido fosse visto uma pessoa mais firme na fé, naquele contexto, poderia se escandalizar. E Paulo diz, pois é, gente, nós temos que entender os limites da liberdade.
E ele vai dar o exemplo dele de liberdade, dizendo: eu tinha o direito de receber salário de vocês e não recebi. Vocês sustentaram diversos missionários, eu não quis. Eu usei as ofertas de uma igrejinha muito pobrezinha, lá da Macedônia, enquanto estava pregando para vocês. Vejam que eu abri mão de alguns direitos meus em benefício de vocês. Se você, já mencionei isso várias vezes aqui, que estamos indo numa viagem para a Ásia, no segundo semestre, já tem gente que vai comigo. Lá, aqui os irmãos, ao me convidaram como pastor, colocaram lá tempo, e o chinês vai dizer: e vocês são tão preguiçosos assim que precisa disso tudo? Vocês não trabalham, não? Tudo é motivo de folga? Amanhã vai ser feriado no Rio de Janeiro por causa da reunião de 7 pessoas. O chinês não consegue entender isso. Então, provavelmente por um tipo de cultura dessa, ou por qualquer outra coisa, mas essa nos ajuda a explicar, Paulo disse: olha, para que eu possa pregar o evangelho em Corinto, é melhor eu não mexer nesse assunto. E dando o seu exemplo, então, de alguém que abre mão de algo que ele poderia fazer para que o evangelho fosse melhor anunciado, então, ele conclui essa alegação dizendo: eu já fiz, não foi só com vocês, não. Eu já fiz isso com todos. Com o judeu, e eu fui judeu, mas eu entendi que o judaísmo não resolve, versículo 20. Com o judeu, eu parecia um judeu. E lembre que Paulo discutiu muito com os judeus. O livro de Gálatas é Paulo dizendo: vocês que estão pensando que vai ser salvo somente pelos mandamentos, vocês estão perdidos, porque vocês não cumprem os mandamentos. Ele foi o que mais argumentou, porque criou-se uma discussão na igreja, depois que ele volta de uma viagem, que muita gente do mundo todo se converte, e acontece o chamado Concílio de Jerusalém, Atos 15. Ele é o que mais argumenta, dizendo: vocês estão errados, vocês estão querendo que quem se converte se torne judeu, esquecendo que ele está exatamente se convertendo do judaísmo para o cristianismo. E agora vocês estão querendo botar sobre ele regras que nem vocês conseguem cumprir. Mas quando ele estava conversando para alcançar o judeu, ele não dizia: você está errado nisso ou naquilo. Ele argumentava o que unia. Ele dizia: você crê nos mandamentos? Os mandamentos apontam para Jesus. Ele cumpriu a lei. Você crê em Moisés? Moisés falou do profeta, o profeta é Jesus. Você crê nos sacrifícios? Jesus é o sacrifício perfeito. Não desfazendo, mas criando pontes. No versículo seguinte, 21, ele diz: e para os que estão sem lei, eu também vivia como se eu não estivesse sem lei. E é muito interessante o versículo 21, porque o que mais há no livro de Corinto é mandamento para quem não crê nos mandamentos. Capítulo 6, por exemplo, de 1 Coríntios, Paulo discute questões muito sérias envolvendo a imoralidade. E ele não discute a imoralidade baseada em Levítico. Por quê? Porque os coríntios não conheciam Levítico. Ele discute a moralidade baseado no conceito da permanência de Deus, no conceito da moralidade de Deus. Ele discute moralidade falando do corpo de Cristo, falando de que nós somos ligados a Jesus. Por exemplo, quando ele fala de prostituição, que era muito comum na época, inclusive com aspecto cultural. Não era simplesmente a conta que muitos fazem: se eu for sair pagar o jantar para a menina, para depois ver o que acontece, a menina do job é mais barata. Não era essa mecânica da nossa sociedade, não. Era até que cultural, era coisa que a gente tinha há pouco tempo, e graças a Deus estamos nos livrando disso, apesar de alguns homens ainda manterem, de que para o homem ser homem, ele tem que ter a esposa e a amante, alguma coisa fora. Nesse contexto, que era muito pior, o argumento de Paulo é: sabe por que eu não vou usar uma prostituição? Porque eu sou o corpo de Cristo. E vou pegar o corpo de Cristo e unir com o corpo de uma prostituta?
Ele não cita Levítico, ele cita Jesus. Ele cita a moralidade que está acima da própria lei. Ele faz isso com todos os mandamentos. A cidade de Corinto era a cidade das mais imorais. Lembre que Platão, que Sócrates, que toda a cultura grega era a favor até da pedofilia. Mas mesmo nesse ambiente que não obedecia à lei de Deus, Paulo é capaz de falar da própria lei de Deus. E até cria, para aquela cultura, um mandamento que nós não obedecemos hoje. 1 Coríntios 14, 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Paulo deu essa dica em outros lugares? Não. Olhando as listas de pregadores, vi que um dia a irmã Nilma pregou aqui. Foi pecado? Não. Mas não está na Bíblia? Está no aspecto cultural. Que aí volta para o começo da nossa discussão. O senhorzinho lá do sítio tem um drone, mas não tem conta no Instagram. O senhorzinho lá do sítio provavelmente não consegue se imaginar vindo na cidade de Bermuda. Mas acompanha mudanças tecnológicas. O que muda, o que não muda. Esse é o desafio da cultura. E para essas pessoas, Paulo diz, quando a pessoa não entende toda a cultura cristã, eu trato como se ela não soubesse de nada mesmo. Eu respeito a cultura e mudo o que precisa ser mudado. Porque a mulher falar ou não falar, isso não faz diferença. A imoralidade faz. Consegue separar o que é secundário do que é principal. E o último exemplo que Paulo utiliza em 1 Coríntios 9, voltando para o texto, é 1 Coríntios 9, 22, quando ele diz, com o fraco, aquele que acha que é pecado comer o acarajé, porque Paulo está dizendo, não, pode comer o acarajé de boa. Não é pecado, não. Pode comer. Ah, mas foi oferecido o Exu. E daí? Você crê num que é maior do que Exu. Se você não come, é como se você também estivesse participando da idolatria e dando poder para Exu, que Exu não tem. O seu medo é idolatria. Mas se é difícil entender que o seu medo é idolatria, que a sua atitude de respeito é idolatria, então não coma. E eu não vou discutir com você, Paulo está dizendo. Se você acha que não tem que comer, pois eu não vou comer também. Para que você não se ofenda, não se escandalize, não perca um pouco da sua fé. Ele volta para a discussão do capítulo 8 e conclui dizendo o versículo 23. Eu quero fazer de tudo para ganhar o máximo de pessoas. Pastor, o senhor está entrando num negócio delicado, pastor, porque o que é que pode e o que é que não pode? Porque, beleza, a discussão do acarajé já está forte demais. Mas o que é que pode e o que é que não pode? Difícil responder numa única pregação, mas eu quero lembrar de igrejas que são tão corretas na doutrina, tão corretas na liturgia, mas que funcionava lá em 1960. Pastor Crespo. Porque não funciona hoje. Quer um exemplo? Nosso culto. Há 15, 20 anos atrás, a gente podia ter um culto muito mais introspectivo. Era o natural, era o símbolo do cristianismo, era o culto introspectivo.
Hoje nós somos uma geração muito sensitiva, muito carregada de emoção, então um culto totalmente introspectivo vai ser útil para mim e para quem tem mais de 60. Mas para a nossa juventude, para os nossos adolescentes, o culto mais introspectivo, mais parado, ele não vai resistir, ele vai pegar no celular. E vai se desviar a atenção. Está errado? Sim, porque o respeito é o respeito. Mas nós precisamos entender que na mente dele, a gente precisa de mais estímulos, porque ele é parte de uma geração que é cheia de estímulos. Nós, que queremos é paz e sossego, nós que temos 60 anos, 50 e lá se vai, que queremos é paz e sossego, que não queremos fazer duas coisas ao mesmo tempo, nós queremos o culto mais calmo, introspectivo. Nossa meninada quer um culto mais provocativo no sentido de estimular as suas muitas necessidades sensoriais. É um exemplo. Do outro lado, mencionei desse lado aqui nessa ilustração uma igreja que é tão firme na doutrina, tão pura, mas que não consegue impactar a sociedade. Não consegue se relacionar com a sociedade. Do outro lado, temos igrejas que estão se adequando ao mundo para transformar o mundo, que é a maior falta de lógica do nosso tempo. Uma igreja que age igual ao mundo para transformar o mundo. Como? Se ela já se tornou igual. Impossível. Então não é, a contextualização não é isto, porque o que Paulo dá de exemplo muito claro é, ele contextualizou a questão da moralidade numa cidade extremamente imoral e falou de moralidade, de forma correta. Sim, mas precisa ser falado de tal forma que aquela sociedade pôde compreender. Essa talvez seja a grande questão. Nós precisamos ser entendidos, nós precisamos ser pessoas que vão conseguir ser eficazes na comunicação da palavra. E às vezes, sim, mudar. Hoje nós começamos na escola dominical, a série de estudos sobre o Sermão do Monte. Você viu quantas vezes Jesus mudou? O último texto, Mateus 7, Mateus 6, na verdade, é 5, Mateus 5. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Esse mandamento, olho por olho, dente por dente, ele foi dado por Deus num contexto em que era natural compreendê-lo assim. Mas nunca esteve no coração de Deus. Esse mandamento faz parte do que se chama na teologia de revelação progressiva. E aí Jesus chega e diz, nada de vingança. Se bater na tua face, dará outra. Aquela vingança era necessária num contexto de ausência de civilidade. Era um estímulo, era uma forma de conter tantas injustiças, né? Na época em que a força, a arma, o braço, a violência era a lei. Mas agora que nós vivemos a cultura grega, agora que nós vivemos as benesses do Império Romano, é preciso entender que sempre esteve no coração de Deus foi não se vingar. Tanto que Ele, Deus, faz o seu sol nascer sobre bons e maus. Ele mudou, porque a sociedade tinha condições de compreender a mudança. Pastor, o senhor está se enrolando, pastor, porque tem coisas aí que são complicadas. Sim, tem coisas que nunca vão mudar. Questão de gênero, questão da sexualidade, a questão do casamento, a questão da honestidade, a questão da palavra, a questão da pureza, nunca mudam. Nós não estamos falando daquilo que claramente é pecado, mas da possibilidade
ou melhor, da necessidade que temos de sermos capazes de adequar a pregação sem mudar o seu conteúdo para que o outro possa ouvir. E aproveitar as oportunidades que temos. E agora eu vou explicar de uma outra forma. Quando a imprensa de Gutenberg, a gráfica, foi criada lá em 1500, qual foi o primeiro livro a ser escrito? Impresso? A Bíblia. Você pode imaginar a revolução tecnológica que foi você copiar um livro uma única vez e poder fazer quantas cópias você quisesse, porque antes era tudo na mão. Você pode imaginar a tecnologia, o avanço, como isso mudou o mundo. E onde os cristãos estavam? Pegando a tecnologia e usando para a glória de Deus. Mais na frente, vem o rádio. Pode imaginar? Você fala uma coisa aqui e alguém na África escuta. Que doideira, como é que pode? Você fala uma coisa aqui e todo mundo escuta. E o que é que os cristãos fizeram? Essa tecnologia de Deus. E usaram Transmundial e diversas outras missões, usaram rádio para anunciar o Evangelho. Aí vem a televisão. E o que é que os cristãos disseram quando a televisão surgiu? Sei não. Isso aí já está parecendo coisa do cão já. Estão exagerando. A gente vê a pessoa. E deixamos de usar a televisão. E para que serve a televisão hoje? Para o pecado. Para o mal. Aí mais na frente, aparece um negócio chamado internet. E aí é que os cristãos disseram, só pode ser do cão mesmo isso aí, não tem nada conosco. Pega seu celular, quantos aplicativos cristãos você tem instalado nele, fora a Bíblia? É aqui que você passa a maior parte do seu dia. E o que tem de crente aqui? Por quê? Porque nós entendemos que isso aqui é do cão, e o cão está usando mesmo. E usando bem. E a gente está fora. Por quê? Não acompanhamos a evolução. O Gutenberg disse, nós vamos criar uma máquina. Essa máquina vai ser a revolução da comunicação. Uma carta, um livro vai poder ser impresso e todo mundo vai poder ler. Vai ler uma vez, vai ler duas. E sabe qual é o primeiro livro que tem que ser impresso? Sabe qual é a coisa mais importante para essa tecnologia? A Bíblia. O rádio foi criado e os cristãos disseram, rapaz, isso vai ser bom demais. Onde a gente não pode entrar, a gente vai entrar. A televisão foi criada, sei não. Internet criada, sei não. Percebe como a gente às vezes precisa repensar? Não os mandamentos, porque os mandamentos continuam os mesmos. O pecado continua sendo pecado. Mas nós precisamos ser a igreja que vive o presente, não olhando para o passado. Precisamos ser a igreja que vive o presente, olhando para o futuro. Que é o nosso desafio nas famílias. A Karene, voltando para a palavra intergeracional, tem que conversar com a mãe. Tem que conversar com a mãe de modo que ela compreenda o que ela fala. Vai fazer a mãe gostar de dorama, que é a nova novela. Mas, quando ela vai conversar com o filho, olha só, quando ela vai conversar com a mãe é quadrada, é antiquada, a mãe está atrasada. E quando ela vai conversar com o filho, ela que é a antiquada e a atrasada. E não é só tecnologia não, meus irmãos, é muito mais, e aqui eu chego no ponto principal.
Nossa geração está preparada para tratar com vício em jogos? Psicólogos da nossa igreja, você está preparado para tratar do vício em jogos? E não há quase que um dia da semana que eu não receba uma mensagem de alguém dizendo: pastor, o que eu faço com tal pessoa viciada em jogos e querendo tirar a própria vida porque já perdeu tudo? Estamos preparados? Os nossos filhos não estão se viciando mais em cerveja, mas estão se viciando, já falamos isso, né, doutor Juarez? Estão se viciando em energético. E não estamos falando do mal da nossa geração, que é o vício em pornografia. A igreja é o assunto proibido, é sexualidade, é proibido falar disso na igreja. Lá fora, é só o que fala, mas aqui é proibido. A gente está ainda sendo uma igreja irrelevante, porque não toca no que a sociedade vive, porque não aborda o que a sociedade pergunta. Temos respostas, mas respostas para perguntas que a sociedade não faz. Ainda é útil e necessário uma reunião das mulheres toda semana, só no exemplo, viu, Adriana? Só pegando você. Será que não temos outra estratégia? Eu não estou dizendo que sim nem que não, mas levando a refletir, ou melhor, o nosso caso mais concreto. Vamos manter o programa no Viola Caboclo? Nós temos um programa de 5 minutos, todos os domingos, no Viola Caboclo. Vamos manter? Ainda tem quem ouça rádio? Deixa eu piorar a pergunta. Maressa, e cadê nosso impulsionamento no Instagram? Eu não estou defendendo o fim do programa, embora a gente está fazendo essa discussão, tá? Mas quem aqui escuta o Viola Caboclo? Quem tem conta no Instagram? Eu sabia, é lógico que a gente já sabia da resposta, você está entendendo onde é que eu quero chegar? É que a gente investe no local e não investe no outro. Mas a maioria das pessoas deste ambiente aqui estão onde? E nós estamos onde? Onde elas não estão. Sim, eu sei que você está comentando aí do lado que, mas tem quem escute. Tem quem escute. Sim, mas você está entendendo a discussão? Talvez, nesse caso, a gente esteja certo em manter o Viola Caboclo, mas errado em não ter impulsionamento no Instagram. Entende? Esse é o desafio da igreja e o desafio da Karene. Porque ela está mandando mensagem para o filho dela no WhatsApp e o filho dela está conversando com os amigos no direct. E às vezes o Lucas vai estar, não é nem no direct, o Lucas vai estar no Discord, nos grupos de jogos. Que a mãe não sabe nem o que é Discord. Mas é o desafio da nossa geração, tanto em famílias, quanto como igreja. Eu vou citar um exemplo que se refere a uma pessoa, por favor, a pessoa quando ouvir o exemplo, não me veja como indireta, pelo amor de Jesus, porque não é, tá bom, por favor. Mas casamento. Foi a época em que a gente casava com 20 anos, com 22 anos. Casamento hoje é uma decisão mais tardia e às vezes nem é decisão de casar. Porque você opta por dizer, ok, entre casamento ruim e uma vida em que eu foco nos meus estudos, a minha profissão, eu prefiro a paz, minha liberdade de viajar, minhas amizades, meus restaurantes, do que a possibilidade de um casamento ruim. É um novo conceito, que os pais precisam estar preparados. Uma brincadeira que estou fazendo com a minha esposa, usando o nome dela, a Karen não pode chegar para o Lucas e dizer, você não vai casar?
Já tem 18, cadê as namoradas, isso, aquilo? A mãe geralmente não faz essas perguntas, é verdade. A mãe quer que o filho seja filho para sempre, nunca cresce. Mas pode ser que o Lucas está dizendo, mãe, dá um tempo. Isso era importante para você, para mim é importante. Meus estudos, as minhas amizades, tudo que eu vivo. Desafios. Como pregar o Evangelho nesse nosso tempo. Você pode curvar a sua cabeça e orar? A sugestão de Paulo é que no caso da família da Karene, sabe quem tem que resolver? E é por isso que eu vou pedir para você curvar a sua cabeça e orar. Não, essa encrenca não vai ser resolvida pela Karene, não. Essa encrenca vai ser resolvida por você, Lucas. É o Lucas que tem que compreender a mãe. É o Lucas que tem que conseguir falar a linguagem da mãe. Porque é mais fácil do que a mãe aprender a usar as ferramentas. Usar as coisas. O tiozinho lá do drone, provavelmente ele não sabe usar o drone. Alguém que usa para ele. Então, na sua oração agora, curva a sua cabeça e ora ao Senhor, respondendo as seguintes perguntas. Quem do seu círculo de relacionamentos você precisa entender ao invés de convencer? O Evangelho vai ser pregado. A transformação precisa acontecer e para que o Evangelho seja ouvido, para que a pregação seja entendida, quem você precisa entender ao invés de convencer? Quem na sua família intergeracional você precisa se fazer como para conviver? É você o Lucas da família, é você o que vai ter que compreender? Ore e diga, Senhor, me dá a capacidade. Me ajuda. E todos nós vamos orar, Senhor, me ajuda a ser puro e perfeito neste mundo impuro. E me ajuda a ser eficaz em todos os meus relacionamentos para pregar o Teu Evangelho. Me ajuda a ser eficaz a partir da minha família. Me dá a capacidade de compreender aquilo que eu não estou compreendendo. Aceitar primeiro para transformar depois. Me ajuda, Pai. Faça essa oração. Nós vamos cantar. E logo em seguida celebrar a ceia. Mas essa música é brilhar, não é? Nós queremos brilhar por Jesus. Olha só que letra bonita. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é a minha luz. Mas eu preciso espelhar Jesus, as pessoas precisam ver em mim.